O Corinthians vence o Palmeiras dentro de Itaquera e vence com merecimento. O Corinthians fez uma boa partida, o Corinthians criou, o Corinthians tentou a vitória. Foi um jogo, eu achei um jogo bom, diante do que a gente já viu em vários clássicos recentes, onde muitas vezes os clubes têm medo de atacar, jogam só para não sofrer gols. Dessa vez, o Corinthians criou sim algumas chances. O Corinthians sai na frente num jogo que é importantíssimo para o Corinthians. Por que esse jogo é tão importante para o Corinthians? Por que essa vitória é tão importante para o Corinthians? Porque esse confronto da Copa do Brasil, ele vale muito mais para o Corinthians do que para o Palmeiras, gente. O Corinthians, o que restou para o ano do Corinthians em questão de título é a Copa do Brasil. O Corinthians foi eliminado da Libertadores, na pré-Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro fica ali no meio da tabela, já se distanciando muito dos times que vão disputar o título. Então, o Corinthians, ele foca nesse título da Copa do Brasil. E deixando claro que seu treinador Dorival Júnior, que faz um mau trabalho por enquanto, venceu 2 Copas do Brasil recentes, por Flamengo e São Paulo. Ou seja, sabe disputar a Copa do Brasil. Então, para o Corinthians é muito mais importante, porque o Palmeiras está disputando a Libertadores, fez a melhor campanha geral da Libertadores, está disputando o título brasileiro de igual para igual com Flamengo e Cruzeiro, e é claro que a Copa do Brasil acaba ficando como um terceiro plano do Palmeiras. Só que o Palmeiras não poupou. Palmeiras foi com os titulares, Palmeiras mostrou que está levando esse clássico muito a sério na Copa do Brasil. E aí, outro fator muito importante. Memphis Depay, o maior nome do Corinthians na atualidade, o cara que gera polêmica, o cara que gera mídia, o cara que dá o que falar nesse Corinthians, quebrou um tabu em clássicos contra rivais de São Paulo. O Depay não tinha marcado gols ainda contra São Paulo, Palmeiras e Santos. E o Depay faz o seu primeiro gol num clássico regional. Um gol importantíssimo, um gol bonito de cabeça, ele subiu bonito, deu uma parada no ar e fez o gol. E um gol com um cruzamento lindo do Mateuzinho, tá? Tem que dizer, parece que o Mateuzinho colocou a bola com a mão na cabeça do Depay em mais um lance de inteligência do Garro. O Corinthians que ainda perdeu um pênalti, hein, gente? Yuri Alberto falou com a bola, rezou. Eu estava percebendo que o Yuri Alberto estava com uma atenção maior do que o normal, né, naquele momento. Ele acabou de voltar de lesão, voltou no último jogo contra o Botafogo, onde entrou com o Depay, os dois mudaram o panorama da partida, mas o Yuri Alberto perde o pênalti. Palmeiras também perdeu um gol claríssimo, que o Ramalho tirou ali em cima da linha e sai na frente o Corinthians. É muito importante essa vitória, porque acontece a mesma coisa que aconteceu na final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians fez a vantagem de um gol no primeiro jogo e se sagrou campeão em cima do Palmeiras. Eu já dou boa noite para o Flávio Prado, Fábio Piperno, velho Vamp também com a gente, e é para você que eu dou a palavra, porque quando é para te zoar, meu amigo irmão, eu te zoo, mas hoje você está feliz. Hoje eu fiquei sabendo que você entrou no estúdio aliviado, com um sorriso no rosto. E o Corinthians, velho Vamp, vence em Itaquera e faz o dever de casa, né, Vamp? Porque se o Corinthians não vence o Palmeiras nessa primeira partida, aí, meu amigo, é muito difícil fazer o resultado na casa do Palmeiras. Lembrando, tá, que o Palmeiras é muito forte fora de casa. Dos últimos 11 jogos do Palmeiras fora de casa, ele só tinha perdido 1 para o Cruzeiro. Ele tinha vencido 10 dos últimos 11 jogos fora de casa. Ou seja, é muito difícil vencer esse Palmeiras, mesmo quando eles jogam fora de casa. E hoje o Corinthians vence, ou seja, dos últimos 12 jogos agora do Palmeiras, perdeu 2. 1 para o Corinthians e 1 para o Cruzeiro, velho Vamp. Um baita feito nesse primeiro jogo. E você concorda que a Copa do Brasil tem muito mais peso para o Corinthians do que para o Palmeiras,
que é o grande título para o Corinthians disputar na temporada? Boa noite, Tico. Boa noite, Fábio Piperno. Boa noite a todos. Lógico, né? Pesa mais pro Corinthians. O Corinthians foi eliminado para a Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana. Então tem um Campeonato Brasileiro, né? Que muito distante para ir para título. A gente sabe que favorito a título tá Palmeiras e Flamengo, né? E o Cruzeiro ali se metendo. E o Corinthians ali brigar de novo para Libertadores e Libertadores. Na Copa do Brasil, o Corinthians nas últimas Copas do Brasil vem sempre chegando ali. Chegou a uma final com o Flamengo, chegou a uma semifinal, né? O jogo hoje em Itaquera, eu falei até no bate-pronto meio-dia, o Corinthians levava vantagem para jogar em casa diante do seu torcedor. O Corinthians que na temporada não perdeu do Palmeiras em 3 jogos, né? Foram 3 pelo Campeonato Paulista e agora pela Copa do Brasil. Teve também pelo Brasileiro, né? Não, ainda sim, o Palmeiras ganhou. Ganhou pelo Brasileiro, né? Mas pelo Campeonato Paulista não deixou o seu maior rival ir buscar o Tetra, né? Nenhuma equipe paulista conseguiu o Tetra. E o Palmeiras poderia ter conseguido esse feito dentro de Itaquera no Campeonato Paulista. O Corinthians vence e conquista o Campeonato Paulista. Hoje, um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, né? O Corinthians perde o pênalti. O André Ramalho tira uma bola do Giai em cima da linha. Poderia ter terminado o primeiro tempo tranquilamente 1-1, 2-2, pela chance criada pelas duas equipes, né? No segundo tempo, muito mais equilibrado. Numa bela jogada, uma falta, o que eu falo? Uma falta desnecessária. O Palmeiras não presta atenção, Garro muito inteligente, acha o Mateuzinho que bota na cabeça do holandês, né? Que faz seu primeiro gol em clássico e bate também mais uma meta, né? É uma vantagem boa para o segundo jogo no Allianz. O Palmeiras vai estar com toda a sua torcida. O Corinthians pode jogar pelo empate e até mesmo por uma derrota, por diferença de um gol, para tentar levar a partida para os pênaltis. Acho que o Dorival escalou certo. Para mim, o melhor Corinthians que se tem no papel, o Dorival botou hoje. Prefiro até só o Angileri no lugar do Matheus Bidu. Mas o Corinthians que saiu jogando hoje é o que tem de melhor. O Neneca, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique jogou o Bidu, mas eu botaria o Angileri. O meio campo tem que ser esse. Ranieri, Carrijo e Martínez, Garro, Depay e o Alberto. Esse é o que se tem de melhor. Depois você pode fazer as mudanças, né? Mas o que tem de melhor, o Dorival teve a oportunidade hoje de botar para jogar. E foi um bom primeiro tempo. Um jogo muito equilibrado. O Palmeiras empata na sequência, mas o Gustavo Gomes também estava impedido, né? Eu achei que foi uma boa partida e para o segundo jogo o Corinthians chega com a vantagem por ter ganho o primeiro jogo, né? Primeiro jogo em casa, fez o dever de casa, pode até mesmo perder por um gol para ir para os pênaltis, ou aquilo jogar por um empate fechadinho nos contra-ataques no jogo de volta da quinta-feira que vem lá no Allianz. Mereceu ganhar, Vamp, o Corinthians? Porque o jogo foi equilibrado. Mas eu acho que mereceu ganhar. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O primeiro tempo, por exemplo, teve o pênalti pro Corinthians que o Roberto perde. Depois o Giai finaliza e o André Ramalho tira em cima da linha. Foram as duas melhores oportunidades. O segundo tempo, o Palmeiras começa melhor, tem 2 oportunidades. Se você pegar a grande chance mesmo do Corinthians no segundo tempo, foi o cruzamento do Mateuzinho com o gol do Depay. Mas no primeiro tempo também teve aquele chute do Mateuzinho, que o Everton pegou. Teve a chance do Mateuzinho, o Alberto poderia ter finalizado primeiro, teve o lance de cabeça também, não sei se foi do Fux, né, que não estava impedido também. Sim. Ele cabeceou de costas na mão do Neneca. Primeiro tempo muito equilibrado. O segundo tempo, o Palmeiras criou 2 oportunidades logo no começo do segundo tempo, depois parou. E aí, no cruzamento do Mateuzinho, o Corinthians foi melhor na finalização e saiu com 1-0. Achei um resultado justo. Porque ainda teve também uma chance do Yuri Alberto agora no final, que ele tromba ali com a zaga, ele tem o gol meio aberto e ele chuta mal. Ele poderia ter dado o passe pro Depay, que estava sozinho também. Verdade. Eu acho que o Corinthians criou, eu acho que o Corinthians jogou bem dentro da sua casa. Claro que o Palmeiras também fez um bom jogo e poderia ter feito um gol, porque esse Palmeiras joga muito bem fora de casa. E aí eu te pergunto, velho Vamp, qual a importância para o Depay desse gol? Né? Porque muitas vezes as maiores críticas ao Depay
É que ele nos principais momentos não apareceu, que ele na pré-Libertadores jogou mal e o Corinthians foi eliminado, que ele na Sul-Americana não foi decisivo e o Corinthians foi eliminado, que ele não fazia gols, né, contra os grandes rivais. E hoje ele faz esse gol no jogo de ida de um mata-mata, sendo que o Corinthians nunca passou pelo Palmeiras no mata-mata, tirando o Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians já eliminou o Palmeiras algumas vezes, inclusive nesse ano. Ganhou a final do campeonato contra o Palmeiras. Agora, já foram 4 confrontos, por enquanto, em mata-mata. Por Rio, São Paulo e Libertadores. Sempre o Palmeiras passou. Qual a importância, Vamp, do gol do Depay nesse momento? Pode ser importante para ele? Ou você acha que o jogador do peso dele está cagando se vai ter crítica ou não, se vai ser questionado ou não, porque não faz gol contra os principais rivais? Eu acho que ele deve usar um pouco da sua tática aí que você fala, que caga e anda, né? Como é que você fala? Eu sou igual a vaquinha, eu vou cagando e andando. Ele nem fala, ele fala espanhol e nem se comunica espanhol com o pessoal. Eu falei aqui outro dia no programa, e aqui mesmo até para você mesmo, que no Corinthians, nesse plantel do Corinthians, tem 3 caras que têm a qualidade de fazer a diferença num passe final. Um já foi embora, que era o Coronado. Tecnicamente muito bom, fisicamente deixava a desejar, mas passe, batida na bola, de qualidade. O Garro tem essa qualidade e o Depay. De repente pifar um Wildo Alberto, um Romero, né? Aí eu falei, se perder o Depay, vai ficar carente disso aí. O Carrijo joga muito bem, é um cara tecnicamente muito bom, mas o passe final do Garro, do Coronado e do Depay é diferenciado. Era diferente. Se perder o Depay, aí se questionou assim, o contrato do Depay. O contrato do Depay há de se discutir, porque a culpa não é dele, o staff dele, ele fez tudo certinho. É errado quem sentou do outro lado da mesa e aceitou todas as cláusulas que foram feitas. O atual presidente que está em exercício, o Osmar Stable, falou ontem, né, que acertou tudo que deve para ele em 3 parcelas. Pagou a primeira. Nesse retorno, ele fez fez o gol de empate lá contra o Botafogo no Rio de Janeiro, né, que deu aquele 1 ponto ao Corinthians. Hoje ele fez um gol importante, que dá ao Corinthians uma vantagem de poder ir na quinta-feira no Allianz Parque e jogar até mesmo por um empate ou uma derrota com a diferença de um gol e ir para os pênaltis. Gol importante. Ainda acho assim, não sei se ele ainda está totalmente em forma, está me parecendo assim. Ele é lúcido, todo mundo sabe que ele é lúcido. Eu falo isso direto, um cara muito inteligente. É o mais lúcido do plantel que tem no Corinthians aí, do que tem no Corinthians, com uma folha de pagamento que está entre as 5 maiores. Né? Não tem tantos jogadores lúcidos com a noção do Depay. Então, se vai se cobrar muito, você mesmo fala, tem que cobrar de quem ganha mais. Mas ele não joga sozinho. É um esporte que é o coletivo. Lógico que o craque tem que fazer a diferença. E hoje ele fez o seu primeiro gol no Clássico, só que ele já tinha dado passe em outros jogos. Né? O aproveitamento dele assim, em assistência não era muito ruim, não. Ele não tinha feito gol ainda em Clássico. Né? Fez hoje um golaço de cabeça, que o Mateuzinho, a gente tem que elogiar e criticar no momento certo. Jogou bem. O Gustavo Henrique jogou pra caramba também hoje. Jogou muito o Gustavo Henrique. Alguns jogadores individualmente no Corinthians atuaram muito bem. O Ranieri estava muito bem também, mas aí ficou pendurado. Poderia ter sido expulso no lance que o Palmeiras faz o gol de empate, que é anulado. Ele faz a falta e já tinha o cartão amarelo. Por isso que ele sai e entra o Charles. Né? O Hidalberto voltando no seu segundo jogo, começando hoje, tentando ali na frente segurar a bola com o Fux e com o Gustavo Gomes. Né? O Mateuzinho jogou muito bem, o Bidu não comprometeu, aquele feijão com arroz. O André Ramalho falhou ali, quando o jogo estava 0-0, o Tigrinho, se acerta o passe, poderia ter botado quem do Palmeiras, o Maurício, na cara do gol. Então, assim, foi uma partida muito boa. O primeiro tempo, então, não foi aquele clássico pegado, só porrada, sem chance de gol. Teve chance de gol. O Palmeiras hoje só saiu com o time todo titular porque era o Corinthians, né? O Palmeiras tem um foco no Campeonato Nacional, tá ali, vai brigar para mim cabeça a cabeça com o Flamengo para título, né? Tem a Libertadores, já sabe quem vai enfrentar. Das 3 opções, lógico que a Copa do Brasil é a menos importante. Para o Corinthians é tudo ou nada. Eliminado da Libertadores, eliminado
na Sul-Americana, dentro do Campeonato Brasileiro ali, está muito longe para título. Então o Corinthians vai dar vida para a Copa do Brasil, como deu em outras 2 oportunidades. Perdeu um título para o Flamengo e chegou a uma semifinal de Copa do Brasil. Então está sempre chegando ali, tentando beliscar. Em relação ao gol de impedimento, Tico, ali chamou, o Flávio fala que tem linha torta, teve não sei o que e tal, mas hoje ninguém podia errar, porque tinha autoridade máxima lá dentro do estádio do Corinthians. Então, se o juiz erra, podia tomar uma cana. Então, estava tudo tranquilo. Você sabe o que eu estou falando, né? Você quer me provocar, mas aqui você não vai. Não, estou falando que hoje era o dia que não podia ninguém errar. Estava todo mundo lá. Mas brincadeiras à parte... Tem foto da autoridade fazendo sinal e tudo para os outros. Não, mas brincadeira à parte, tá em aberto. Tem um segundo jogo ainda, né, que vai ser na próxima quinta-feira. O Corinthians, final de semana, joga em casa quando falta... quinta-feira. O Corinthians tem no final de semana o Fortaleza, né, Itaquera, e o Palmeiras vai a Salvador enfrentar meu Vitória, né? Agora, o Vamp, né, a gente trouxe aí os números do Depay, Piperno, Flávio. O Depay não tinha gol nenhum em 10 jogos. Hoje, no 11º, fez o primeiro. Tinha 2 assistências contra o Santos, 2 assistências contra o Palmeiras. Nunca teve participação em gol contra o São Paulo, tá? O Depay. É um gol importante, na opinião de vocês, pro Depay? E outra, tá, gente? E o Vitor Roque? Vitor Roque tá convencendo vocês? Continua abaixo do que pode render, foi substituído de novo. Queria saber desses dois. Do Depay pelo primeiro gol num clássico contra a rival de São Paulo e do Vitor Roque pelo Palmeiras. Bom, com relação ao Vitor Roque, eu gostei da partida dele hoje. Alguém aqui já disse, né, acho que foi o Piperno, acho que o Vamp também, ele jogou bem. Ele jogou bem, partida. Dá pra jogar os dois. Não tira dele não, deixa ele o Flaco Lopes. Eu achei que ele pode ter cansado, então, mas ele saiu muito da área, ele abriu muito espaço. Ele, pra mim, talvez tenha sido o melhor jogador do Palmeiras. Ele foi muito bem no jogo, foi muito bem, incomodou a defesa do Corinthians. Não foi um jogo de muitas oportunidades, não foi um jogo com bastante movimentação, e o Vitor Roque se mexeu, ele não ficou esperando a bola, não. Ele teve bastante. Ele saía para entrar do Facundo, ele procurou se mexer, ele foi bem no jogo. Com relação ao Memphis Depay, eu acho que ele é um jogador tão tarimbado, tão rodado, que esse tipo de coisa para ele, não sei se tem um peso específico, não. Hoje ele sofreu o pênalti, foi ele que sofreu o pênalti. Ele mete, então uma girada de bola, ele é diferente, né? Ele bate diferente na bola. E o gol, ele, embora sendo mais baixo do que a defesa do Corinthians, ele se posiciona de um jeito que quando a bola chega, estava na cara que ele ia fazer o gol. O artilheiro da seleção dele. Então, é um jogador muito gelado, né? Então, não sei se chega a ter peso para ele. Foi legal fazer o gol porque ele dá uma vitória importante para o Corinthians que pode significar lá na frente passar de fase. Do jeito que o Corinthians está e outras. A gente sabe que o Corinthians não vai brigar pelo título brasileiro. Então, esse é o título que o Corinthians pode conseguir de uma maneira significativa no ano. Mas não sei se isso vai fazer... Não sei nem se ele sabia disso, se ele se preocupava com isso. Um jogador muito rodado. Mas ele foi bem na partida e criou as principais oportunidades do Corinthians, né? O pênalti e fez o gol. Que sabe, né, gente? Que sabe, ele sabe, porque... ele mesmo estava incomodado com as críticas, saiu notícia que o Depay estava incomodado com as críticas exageradas a ele, que a culpa da crise não era dele. Ele sabe, né, Piperno, que ele nunca fez um gol contra um grande rival do Corinthians. E outra coisa que eu já queria tocar aqui com você, Piperno, você disse que não achou pênalti. Porra, que é isso? Pelo menos imprudência do Gustavo Gomes foi, o cara rasgou a meia do adversário. Porra, como é que você diz que não foi pênalti? Ele entrou mais forte do que o normal. E outra, ele entrou na perna do Depay. Ele não vai só na bola. Se ele vai só na bola, porra, ele pega a perna do Depay. Ele rasga o meião do Depay, ô Piperno. É um lance forte. Sabe o que é grande, o que é pequeno? Porque ele não conhece, né? O futebol brasileiro na Holanda, os caras não... sabe nem quem é, não sabe qual é esse time. Ela vai lá saber, ela conhece o time brasileiro, pô. Tem a menor noção. O que é grande, o que é pequeno e tal, não sabe.
O que você está falando, ô maluco? Você está falando que o Depay não sabe que São Paulo, Santos e Palmeiras são os rivais do Corinthians. Talvez agora ele saiba um pouquinho, mas eu não tinha a menor ideia, não. Sabia quem que era, não. Quando convidaram, quando falaram para ele vir pro Corinthians, ele foi procurar no Google, foi ver lá como é, o que é isso aqui, pô. Ele tinha, já falei, tinha a música Corinthians, era por causa dos Corintos, né? Aí agora talvez ele saiba um pouquinho, mas não sei se ele sabe o que é grande, o que é pequeno, para eles é tudo igual. Né? Não tem, é tudo Herenvin, é tudo igual, não muda nada. Você é algo ridículo. Você é algo ridículo. É óbvio que o Depay sabe, é óbvio que falaram pra ele desde que ele chegou no Corinthians. Meu amigo, São Paulo, Santos e Palmeiras, o bicho pega. É mais fácil ele saber o Santos, por causa do Pelé. E não é nem o Santos, é o Pelé. É mais fácil ele saber. Mais fácil ele saber Zico e não saber o time que o Zico jogava. E por causa do Neymar. Então, aí pode ser. Mas por sinal, você falou do Zico, tá? Eu tenho que falar. Esse cara é o maior exemplo que eu tenho na minha vida. Eu pedi pro Zico agora à noite, um vídeo pro meu pai, que amanhã é aniversário dele, ele saiu do hospital. Cara, o Zico me mandou um vídeo lindo. Pô, o Zico é foda. E eu falei pra ele, Galo, a tua humildade pra um cara que foi uma lenda tem que ser lição pra qualquer um. Então agradeço muito, Zico, pelo cara foda que você é. Meu pai vai amar esse vídeo amanhã no aniversário dele.